Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor doutor J.B. de Oliveira, nobre conselheiro dessa casa, agradeço as palavras elogiosas e, em nome de Vossa Senhoria, eu cumprimento toda a ordem dos advogados do Brasil, em especial nosso querido presidente, Luiz Flávio Borges Durso, que nos propicia esses encontros construtivos para todos, principalmente para aquele que vem aqui expor a sua tese, o seu estudo, enfim, o seu conhecimento, e que eu adquiro muito mais do que passo para vocês podem ter certeza. Gostaria de cumprimentar também o Dr. Wilson de Oliveira Jaza, que está aqui na mesa conosco, e, através dele, toda a imprensa brasileira, né, não só aqui de São Paulo, mas do Brasil. E eu concordo com o Dr. J.B. em razão à importância da imprensa. E diante da fala do meu nobre presidente de mesa, vocês viram que eu sou menos indicado para falar alguma coisa sobre imprensa, não é? Portanto, eu estou aqui para trazer alguns aspectos técnicos, como advogado, como um analista de uma lei, ou de uma proposta de lei. A discussão sobre a imprensa, como ela age, como ela deixa de agir, se é viável, se é inviável, isto eu não pretendo me aventurar, pois não sou o melhor para isso, visto que eu tenho um professor ao meu lado, né? Porém, eu digo que é de extrema necessidade a liberdade de imprensa, sim. E estávamos conversando nos bastidores, e eu disse que a palavra censura deveria ser extraída do dicionário, pois nos remonta a uma época muito triste, de um Brasil muito cinza, né, muito rechaçado. Bom, mas enfim, vamos àquilo que nos interessa. Lei de imprensa. É interessante falar sobre lei de imprensa porque nós não temos nenhuma. Não é verdade? Mas, e aí a discussão é, precisamos, não precisamos uma lei de imprensa, mas vamos ver o que aconteceu, tá, nesse momento da nossa vida, para podermos depois ver o que é necessário, ou se é necessário, se será necessário, ou, utilizando até o gerúndio, o que estamos fazendo, estamos vendo, como estamos caminhando, não é? Que é uma outra discussão que nós tivemos aqui antes de sentarmos à mesa. Muito bem. Lei morta. Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Presidente, na época, Castelo Branco. Não preciso dizer mais nada, nem devemos pensar muito para sabermos que essa lei foi criada para censurar, punir, cercear direitos de imagem, de radiodifusão, televisão, imprensa escrita, enfim, toda a forma de comunicação. E olha o que ela dizia, interessante, regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Quer dizer, regular não era o termo que deveria estar escrito nessa lei, mas sim cercear, proibir, que é o que ela fazia. E fez por muito tempo. Vamos falar que uma lei criada no momento de total autoritarismo. O Código Penal também foi criado no momento de total autoritarismo. Ele vem do Código Italiano, do Código Rocco. E ele é de 1941. Sofreram todas as modificações, mas não chega aos pés da Lei 5.250, que simplesmente determinava a censura de todos os meios de comunicação. Toda comunicação, na época, deveria ser submetida a uma avaliação prévia para depois chegar à população. Portanto, só chegava à população aquilo que se pretendia. As informações públicas que o governo autorizava que
fossem veiculadas. E essa teve a sua vigência por todo o período ditatorial ou tirânico, vamos chamar assim, né, de governo militar, e depois ela entrou em um certo desuso, foram abrindo as portas, ela foi caindo, mas as regulamentações permaneceram. Né? E há pouco tempo atrás, através de um procedimento judiciário, houve uma intervenção junto ao Supremo Tribunal Federal para a sua revogação. E, em 30 de abril de 2009, a Lei 5.250 de 1967, por maioria de votos, não por votação unânime, tá? O Supremo entendeu que ela não teria sido recepcionada pela nova ordem democrática. Isto é, a atual Constituição não aceita os preceitos da Lei 5.250. Portanto, há uma colisão de entendimentos. Ele se contrapõe. A Lei 5.250 se contrapõe aos princípios constitucionais modernos de uma ordem democrática, né? Então, foi totalmente excluída do ordenamento jurídico. Portanto, a Lei 5.250, hoje, ela existe tão somente em alguns códigos. Por exemplo, eu tive que buscar um código de 2008, muito ultrapassado, tá? E digo muito ultrapassado, no ano passado, ultrapassado, professor, bastante ultrapassado, porque tem novos conceitos. Nós estamos num momento da legislação que há tantas reformas, tantas novas leis, alterando leis anteriores, que nós estamos vivendo um momento anterior ao Código de 41, um momento onde Vicente Piragibe constituiu a consolidação das leis penais. Então, ele pegou todas as leis que estavam circulando e ajudando a ordenação penal e costurou. Na realidade, ele montou uma colcha de fuxico. Não é? Que é aquela onde todo mundo fica um pedacinho aqui, um pedacinho, conversando. Aí agora, aqui, pronto. Então, ele montou. E nós estamos precisando exatamente disso agora. Não é só a lei de imprensa que precisa ser revogada ou reanalisada. O Código Penal também necessita disso. Nós temos aí distorções absurdas aqui. Mas voltando aqui à lei, ao tema em pauta, motivo da revogação. O relator, ministro Carlos Brito, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Ricardo Lewandowski, ministro Eros Grau, ministro César Peluso, ministro Celso Melo e ministro Menezes Direito, diz o seguinte, que a lei 5.250 foi criada em estado punitivo e cerceador de uma liberdade de expressão. Com toda a razão. E o direito de resposta, que é o direito tão disputado, na verdade, ele já é previsto constitucionalmente no artigo 5º, inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, o que se entendeu? Que a revogada lei, ela hoje tinha a única função de garantir o direito de resposta, que era um direito de resposta extremamente nulo, quase que na totalidade. Mas a Constituição já dá, por si só, total direito à resposta. Então, desnecessário se faz uma lei que venha a determinar um direito de resposta quando a Constituição, lei maior, lei máxima, ordenamento pátrio, determinador de todos os outros, já estabelecia isso. Então, eles entenderam que esta lei 5.250 era totalmente inócua, desnecessária, mesmo porque as penalizações ali existentes, todas elas estão previstas na codificação penal. A exceção era que as penas aplicadas nas 5.250 eram mais severas que as do Código Penal.
Então, se falarmos em calúnia, injúria e difamação, os crimes mais comuns, né, o Código Penal prevê da mesma forma, porém com uma sanção menor. Mas continuando. Quem achou que não, que essa lei 5.250 deveria ser mantida, ou, por alguns, pelo menos parcialmente mantida, vamos dizer assim, foram os ministros Joaquim Barbosa, a Ellen Grace e o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes. Esses três entenderam que parcialmente deveria ser mantida e parcialmente revogada. Porém, o ministro Marco Aurélio, conhecido, e o meu respeito por ele é muito grande, porque eu entendo que ele é um ministro, um dos poucos ministros de carreira, não é, professor? Um dos poucos ministros de carreira, um dos poucos ministros técnicos e não políticos. Estou correto, doutor? Ele entendeu que ela deveria ser mantida na sua totalidade. Tá? E o que ele atentou, a fala do ministro Marco Aurélio, foi porque seria criado um vácuo legislativo. Portanto, como minoria, os 4 ministros, por último citados, foram vencidos e a Lei 5.250 de 1967 deixou de existir. O que nós temos hoje é um vácuo jurídico? Eu entendo que não. Eu entendo que não há vácuo jurídico porque o Código Penal ainda é vigente. Código de Processo Penal, apesar de todas as reformas que nós tivemos em 2008, totalmente vigente. Código Civil, Código de Processo Civil vai suprir todas as necessidades da Lei 5.250. Então, não há, na realidade, esse vácuo jurídico, porque nós temos leis que venham a regulamentar todas as nossas necessidades, principalmente essas necessidades, como qualquer outra. Bom, agora o que se discute é uma nova lei de imprensa. O que seria essa nova lei de imprensa? É um projeto que já foi aprovado. Tá? E eu vou comentar algumas coisas sobre esse novo projeto, para vocês terem uma pequena noção. Portanto, nós estamos aqui, por incrível que pareça, discutindo algo que não existe. Nós estamos discutindo uma lei que morreu, e agora vou passar a informar a vocês o que se pretende, qual é o entendimento para regulamentar, não é a atividade da imprensa, mas sim a possibilidade e até onde a imprensa pode chegar. Não é isso que se pretende, professor? Se pretende o quê? Estabelecer regras e estabelecer rédeas. Eu estava comentando aqui com o professor JB o seguinte, que na realidade não são os veículos de comunicação que precisam de regras para o seu exercício. Quem precisa de regras, na realidade, é o nosso judiciário. Vocês imaginem as discussões judiciárias, eu entrar com um processo, por exemplo, solicitar, requerer um pedido de resposta sobre uma veiculação que tenha sido feita ao meu respeito. Nós temos um problema o quê? De interpretação dos juízes, de hermenêutica. E aí? Um pode interpretar de uma forma, outro pode interpretar de outra. Então, as decisões nesse nosso Brasil imenso podem ser diversas. Então, eu entendo, na realidade, que não é a imprensa que tenha que ter regras, não uma lei de imprensa, uma lei para determinadas condutas processuais. Isto sim que é o necessário. Nós temos que, nosso judiciário precisa de uma, vamos dizer assim, um manual para ele poder agir com presteza e, mesmo assim, fazendo as barbaridades que vocês verifiquem. Eu digo barbaridades porque estava comentando com o professor, eu sou criminalista e no dia 8 passado eu fiz um júri de uma mulher que em 2004 foi denunciada por mandar
alguém matar o namorado. O processo iniciou-se em 2004, 2005, 2006. Foi pronunciada. Portanto, denúncia, o juiz entendeu que havia indícios. Pronúncia, o juiz entendeu que havia indícios por estímulo do Ministério Público. Recorreu-se, o Tribunal de Justiça manteve a situação de pronúncia. Dia 8 de 2009, em plenário, o promotor pede a absolvição da mulher. Então, é uma coisa bastante esquisita, né? Não é uma novidade. O promotor pode, não deve. Ele é fiscal da lei antes de tudo, ele é de justiça, promotor de justiça. Então, o judiciário precisa de regramentos, porque essas coisas acontecem. Vejam, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 6 anos, num processo, custas do Estado, para quê? Uma mulher sofrendo as penas do processo. Né? Então, nesse entendimento, o que se faz necessário é um regramento para uma cartilha para o judiciário. Me desculpe se eu estou sendo um quanto agressivo, mas isso é uma verdade que nós, técnicos e advogados, sofremos na carne, né? Nem na pele, já passou para a carne, ou, sei lá, o coração. Bom, enfim, esse projeto de lei de imprensa traz algumas considerações que eu gostaria de comentar. Primeiro, ele determina quais são os meios de comunicação social. Ele estabelece, são meios de comunicação social para os fins desta futura lei. Porque aqui fala desta lei, mas é futura lei, se vier a ser admitida. Jornais, revistas, todas as demais publicações periódicas, transmissões de rádio, transmissões de televisão, inclusive as privativas de assinantes, documentários e noticiários exibidos em cinemas ou espaços públicos, serviços de agências de notícias e demais serviços de informação ao público, quaisquer outros meios que utilizem processo público de difusão do pensamento e de informação. Muito bem, então nós já sabemos quem são os meios, quais são os meios de comunicação. Agora surge o grande problema. Na antiga lei, vamos falar da parte penal, que eu tenho condições de ser mais claro com vocês. A parte penal, nós temos aí a necessidade de acharmos o autor do crime. Quem é o autor do delito? Nós só podemos fazer a imputação subjetiva. O autor do delito é aquele que praticou a conduta e gerou o resultado. Na antiga lei de imprensa, nós tínhamos um efeito cascata. Começava pelo aquele que assinou e até o dono do jornal, que muitas vezes, quando tudo acontecera, ele estava lá, talvez na lua, fazendo uma entrevista com algum lunático. Né? E ele também era responsabilizado, possivelmente ser responsabilizado penalmente. Hoje não, hoje não, futuramente, quem sabe, talvez, um dia, não sei, todos os periódicos terão um editor responsável. Isso já estabelecerá o quê? Já estabelecerá numa visão analítica. Tá? Isto pode ser discutido ainda doutrinariamente no futuro se houver algumas alterações, se houverem algumas alterações aqui. Compete ao editor responsável a orientação geral relativa ao conteúdo do periódico e a representação do periódico perante quaisquer autoridades públicas. Portanto, ele seria responsável por qualquer ação desse periódico. Então, criminalmente, se houver uma calúnia ou qualquer outro crime previsto na codificação penal, ou aqueles que são elencados por essa pretensa lei, esse editor responsável será o agente do crime, com os seus coautores, com os seus partícipes, talvez, desde que houver uma correlação dentro da culpabilidade. Agora, é interessante que essa pretensa legislação estabelece para esta pessoa uma regra, um impeditivo. Ele não pode, pessoa física que não pode gozar de
imunidade parlamentar ou de foro especial. Diante disso, ele poderá ser processado em qualquer instância, iniciando-se com tranquilidade da primeira. Tá? O que mais nos interessa, pelo menos na minha visão, é esse direito de resposta. Esse direito de resposta sofreu pretensos regramentos. Tá? E eu entendo que o regramento serve para quem quer esta resposta, quem quer ter esse direito de resposta, e para o judiciário também. Não para o veículo de comunicação, o meio de comunicação social. Tá? Porque ele terá que dar ou não a resposta, se achar conveniente. E ele poderá contestar essa resposta. Não vou fazer, não vou permitir, exceto se houver uma ordem judicial. Então, esta conversa de direito de resposta essa lei me faz ver que está entre aquele que pretende, tá, e aquele que vai ordenar esse direito. E o veículo de comunicação analisará se é conveniente ou não, ou se é viável ou não, se é de direito ou não. Bom, é assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica o direito de resposta proporcional à ofensa produzida por meios de comunicação social. Portanto, seria a Constituição inserida na pretensa lei. Então, não houve aqui nenhuma novidade. A Constituição já garante isto. Tá? Aqui diz que os veículos de comunicação poderão, por espontâneo próprio, por vontade própria, ou a requerimento do interessado, fazer a inserção dessa resposta nos seus veículos. Tá? Agora, o que essa lei trouxe que não havia na outra é a provocação ou a intervenção do Ministério Público. E aí diz que o Ministério Público, por iniciativa própria ou provocado, aí vamos até pensar nas ações penais públicas condicionadas à requisição do ministro da Justiça. Seria uma das formas. Quando algum político, ministro, chefe de governo, presidente da República sofre uma represália, obrigatoriamente o ministro da Justiça terá que interceder para com isso. Então, ser provocado, requerer retificação de informação ou propaganda que contenham falsidade sobre fato de interesse público. Então, ao Ministério Público foi dado também um dever, neste caso, que era um dever já regimental, ao meu entendimento. O regimento interno do Ministério Público já autoriza o Ministério Público a agir e requerer aquilo que for para a garantia da ordem social, em todos os aspectos. Tá? Nós temos várias ações civis e inquéritos civis rodando por aí, propostos pelo Ministério Público, então só por determinação constitucional e regimental. Então, o direito de resposta, ainda continuando, ele pode ser feito diretamente, o pedido pode ser feito diretamente pelo interessado. Então, a pessoa sofreu alguns aviltes que queira que seja retificado, ele requer isso ao veículo, ou caso ele tenha morrido, vamos imaginar que faça-se uma má referência a respeito do nosso tão querido Rui Barbosa. Fica inerte? Não. Seus ascendentes, no caso, tá, poderão fazer cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Tá? Aí é o limite que se estabelece para aquele que pretende e para o judiciário também. Esse requerimento obrigatoriamente tem uma norma a se seguir, tá? Que indicará a ofensa e, junto com o requerimento, se anexa a resposta pretendida. Portanto, a avaliação da resposta é prévia.
Não é uma resposta que será formulada após a autorização. Ah, ok, pode responder, está aqui o espaço, me dá aqui. Não, não. É prévia, a avaliação prévia da resposta que se pretende. E aqui já uma lei, um artigo, dentro dessa discussão, aqui eu coloco uma censura. E aí eu contesto. Que na resposta, o veículo de comunicação não poderá se manifestar junto com a resposta. Quer dizer, se a resposta, tá bem, eu autorizo a resposta aqui, eu não posso falar qualquer tipo de, manifestar sobre qualquer tipo de fato sobre essa resposta? Não. A resposta tem que ser feita e pronto. Publica-se e acabou. O veículo de comunicação não poderá, nesse direito de resposta concedido, tecer nenhum tipo de comentário. Que é vedado publicar junto à resposta comentários sobre o fato que a originaram ou sobre o conteúdo da resposta do ofendido. Portanto, vamos traduzir assim de um linguajar bem simples, se o veículo de comunicação conceder o direito de resposta, ele tem que engolir a resposta. Que eu acho isto um tanto quanto desigual. Mas, bom, como que se dá o direito de resposta, como que se pretende que seja o direito de resposta na imprensa escrita? Bom, o espaço concedido será no mesmo tamanho, mesmo número de palavras, mesma letra, mesma diagramação. Tudo, caracteres tipográficos idênticos àqueles que a notícia causou. Será sempre gratuita. A divulgação, no prazo mínimo de 3 dias contados da publicação, se o veículo for periódico, um jornal, por exemplo. Porém, se não for uma publicação diária, no próximo número que houver, na próxima edição. Sempre. Isto há um regramento imposto. Comentários eu vou deixar para o senhor a respeito disso aqui, se é viável ou não. Eu não sei na imprensa como é que funciona isto, porém, eu vejo que há um limite de tempo, porque não adianta, é que nós falamos hoje no direito penal, o que adianta o indivíduo iniciar um processo em 2004 e será penado em 2011? Ele sofre um processo e começa, a punição só virá 7, 8 anos depois. O espaço que há, ele correu todo esse processo em liberdade, e esse espaço não há um vínculo de terapêutico, vamos dizer assim. Porque acho que a resposta penal deveria ser rápida, ágil, o processo célere e a garantia da punição. Imediata. Então, eu vejo isso como até terapêutico. Imediatamente a resposta. Porque depois as coisas esfriam demais e ninguém mais liga, não é? Bom, direito de resposta no rádio e na televisão. Bom, garante-se nesses casos o horário que deu causa à resposta, mesma duração de tempo, ou garantindo-se, se for o caso, um tempo mínimo de 1 minuto. Se a veiculação for de 30 segundos que originou a resposta poderá ter um tempo mínimo de 1 minuto. Isso é garantido. E na mesmo horário e imediatamente. Agora, o máximo será de 3 dias. Agora, salvo se aquele que quer a resposta exija que essa resposta se dê no mesmo programa. Vamos imaginar um programa que seja semanal. Então, no próximo programa será efetuado o direito de resposta. Ou em qualquer momento que ele quiser. 3 dias. Certo? Esse fato me interessa. Esse fato
eu sou um advogado, sou técnico. Procedimento judicial para a resposta. Se por um acaso o veículo de comunicação não conceder o direito de resposta, eu posso interpelá-lo judicialmente. Tá? Posso requerer em juízo num prazo também de 30 dias da negativa dada pelo veículo de comoção, que deve acompanhar um exemplar original, se for escrito, da cópia do periódico que contiver a ofensa. Ou poderá também ser esclarecido através de depoimentos testemunhais. Por exemplo, eu não tenho a fita gravada de uma veiculação pela TV. O testemunho poderá suprir essa necessidade. Portanto, vocês verificam que é um processo. Processo com audiência. Né? Junto ao pedido, deve acompanhar também a resposta. Sempre a resposta deverá acompanhar. Isso, o juiz, recebido esse requerimento pelo juiz, com as custas devidas, ele terá 2 dias para citar o veículo de comunicação para contestar o procedimento, pois já se torna um procedimento judiciário com direito ao contraditório. Então, ele poderá contestar no prazo de 2 dias também. E, contestado ou não, após decorrido o prazo, ele terá 2 dias úteis para proferir a sentença. Então, espera-se uma celeridade inimaginável. Inimaginável. Inimaginável, espero que não irrealizável. Bom, eu nem entrei nessa esfera, porque eu tenho até medo de falar isso, porque hoje nós temos aí, só fazendo uma comparação, por analogia, os juizados especiais, civis e criminais. Não é? Porque são para processos sérios, para resolver as coisas assim, rapidamente, não é? E eu dou aula numa instituição de ensino, onde tem um anexo ao JEC, né? Olha só o JEC. E as audiências, se distribuirmos hoje uma ação, qualquer uma, R$500 o valor da ação, sério, onde não se discute prova. A audiência conciliatória está sendo marcada para fevereiro de 2009. Portanto, uma rapidez assim que me assombra. 2010, desculpa, 2010. É que eu fico traumatizado com essas coisas. 2010. Aí, conciliadas as partes, vamos para a instrução. Quanto tempo mais para a instrução? Porque não é imediata. Absurdo. Então, essa velocidade aqui, quase que dá luz, né? Me assusta, professor. E, o que é melhor, terá direito à apelação. Poderá apelar, só que a apelação não tem efeito suspensivo. Salvo, e a lei é clara quando fala, a pretensa lei, claro, salvo se a parte conseguir, através de recurso à instância superior, eliminarmente a concessão do efeito, que vocês sabem que isso é bem possível, né? Entro com uma medida, obtenho a suspensão por até prejuízos, né? Porque nós estamos lidando com uma brincadeira aqui. Não é a resposta a uma pergunta, é a resposta a um insulto, muitas vezes. Né? Então, agora, não ficou determinado aqui quem é o juízo competente. Se é os juizados especiais, se são os juizados especiais, se é o juiz ordinário, se vão criar uma jurisdição especial, porque eles gostam, né? Nós temos a jurisdição da Maria da Penha agora, o juiz competente para julgar a Maria da Penha, para o crime, para o problema do inquilinato, nós temos tudo especial. Nada é geral, nada é ordinário. Né? Então,
cabe saber se eles criarão um juiz especial para esta celeridade, não é? Vejam só, citar em 2 dias. Muito bem, será que ela vai, de que forma a citação? Correio? Não dá 2 dias. Pronto. Oficial de Justiça? Não dá 2 dias. Telefone? Cai na caixa postal. E-mail? Meu servidor não está bom. E aí? Tudo é contestável. Portanto, há aqui uma, vamos dizer assim, uma ficção jurídica. Tá? Ficção. Mais uma. Hã? Depois o senhor me explica o que é isso, eu não conheço. Razoável só para eles, meu amigo, para você e para mim. Bom, enfim, e ao direito da indenização e reparação, tá? Há possibilidades de, em havendo ofensa moral, material ou à imagem, isso garantido também constitucionalmente, a indenização pelos danos causados. E aí estabeleceu-se um limite de propositura dessa ação, que é de 3 meses, sob pena de decadência. Tá? Limite decadencial para as indenizações. Esses limites eu vejo com bons olhos, limites para a propositura de ação, porque eu estava conversando com o professor que preside essa mesa, e imagine só, hoje não me é conveniente propor uma ação contra a pessoa ou ao veículo de comunicação que me ofendeu, mas daqui 2 anos me é conveniente. Então eu vou ter o quê? Os prazos decadenciais prescricionais do Código Civil, eu acho que é muita coisa. Mas ainda tudo é no campo da hipótese. Tá? Responsabilidade penal. Tá? Nós tínhamos crimes previstos de forma especial, tá? Especialmente entabulados. Hoje não. Hoje os crimes de calúnia, injúria e difamação tipificados no Código Penal, quando praticados por jornalista profissional ou por responsáveis pelos veículos de comunicação no exercício de suas atividades, serão apenados nos termos daquele diploma legal e, acessoriamente, nos termos dessa lei. O que quer dizer acessoriamente? O Código Penal prevê a pena de reclusão e detenção e multa ou multa ou multa. As penas alternativas são em razão da dosimetria da pena aplicada. Então, não podem ser cumulativos. Esta lei adiciona às penas de detenção e de reclusão, mais especificamente as de detenção, a acumulação, isto é, acumular a pena privativa de liberdade, uma prestação de serviços comunitários. Então, além da pena privativa de liberdade prevista na legislação penal, essa lei adiciona, tá, a aplicação suplementar e acessória, tá, em prestação de serviços à comunidade de 30 dias a 12 meses e multa nas formas do Código Penal. Tá? Portanto, a novidade é, mais uma vez, uma alteração na dosimetria da pena. Os crimes permanecem os mesmos, redigidos no 138, 139, 140. Tá? Com a adição suplementar e acessória de uma pena, de uma prestação de serviços à comunidade. Tá? E aí, estabelece também a pretensão de novos crimes. Nenhuma novidade, senhoras e senhores. Nada que o Código Penal já não preveja, mas eles gostam, eles precisam. Tá? O Código Penal prevê todo tipo de crime que está aqui. O Código Penal já está inchado de crime, tem crime que não se aplica, tem crime que caiu em desuso. Nós temos que fazer passar uma borracha em várias e várias páginas do Código Penal. Incitar através do veículo de comunicação a prática de crime ou fazer apologia a fato criminoso. Apologia ao crime, o Código Penal prevê isto. Divulgar matéria falsa, capaz de abalar o conceito ou crédito de pessoa física ou jurídica.
pode se enquadrar também numa difamação ou calúnia, uma injúria. Distribuir através de agências de notícias matéria que constitua crime previsto em lei. Apologia ao crime, exaltação ao crime, violar a imunidade e a vida privada das pessoas. Injúria, calúnia, difamação. Promover dolosamente campanha de perseguição e difamação. Eu não entendi agora. Campanha de perseguição e difamação através de divulgação sistemática e continuada de informação parcial ou inteiramente falsas sobre fatos, atitudes, desempenho profissional, administrativo, comercial de pessoas físicas ou jurídicas. Mais uma vez, crimes contra a honra das pessoas. Manipular noticiários através de sonegação sistemática de informações de interesse público e por meio de tratamentos diferenciado ou pejorativo das situações ou fatos caracterizadamente iguais ou semelhantes. Agora, para todos esses crimes que eu elenquei, que traduziriam para mim em um único crime, a pena é prestação de serviço à comunidade, entre 30 dias a 12 meses. E multa, nos termos do 49 a 52 do Código Penal. Aí nós vamos cair naquela discussão. Isso é crime? É que nem o artigo 28 da Lei de Drogas, né? Ah, não é crime. Não é crime. Isso porque o crime, segundo a Lei de Introdução do Código Penal, são todas as infrações penais que prevejam pena de reclusão ou detenção. Ah, então é contravenção? Não, porque é prisão simples. Isso aqui prevê prestação de serviço à comunidade. Então, uma norma penal sui generis, segundo o nosso querido Luiz Flávio Gomes. Certo? Então, está aqui, o legislador gostou dessa alteração. Então, vamos começar alterando também a lei de introdução do Código Penal, né, professor? Muito bem, então esses seriam os crimes, e as penas, vocês podem verificar que são pífias. Tá? São pífias. De acordo com a dosimetria da pena, será o procedimento penal. Poderão recair pelo juizado especial criminal, as penas não superiores a 2 anos, e essas de prestação de serviço, ou objetivamente, cabendo a conciliação, a reparação antecipada do dano. Não é? E, em outros casos, teríamos o rito sumário, onde o procedimento, o ordenamento processual atual, né, reformado, prevê de uma forma bastante célere também, né, com audiências unas. Eu falo assim porque é uma barbaridade mesmo, uma barbaridade. A audiência una é uma barbaridade. E 5 testemunhas para a sua instrução, de ambas as partes. Tá? Muito bem. Retratação. Retratação seria a publicação de resposta. E se aceita pela vítima, extingue a isenta de pena. Tá? Extinção da punibilidade, já prevista no 107 do Código Penal. Tá? E prevista também em legislação própria. Não tem nada que se assustar com isso, que já é prevista. Bom, tipo de ação: privada ou representação. Em alguns casos, será sob requisição do ministro da Justiça, como eu disse para vocês. E a ação penal privada será promovida dentro de 3 meses. Agora, o prazo decadencial foi absorvido da lei anterior, da lei morta, que é o prazo decadencial de 3 meses. O Código Penal, o processual penal, prevê nos crimes de injúria, calúnia e difamação, 6 meses de prazo decadencial. E agora essa legislação passada, morta, e a pretensa futura, 3 meses para a decadência na propositura da ação e 3 meses também para a representação ao Ministério Público. Então, ele equilibrou os prazos.
para a representação nos casos em que a lei determina, que são os mesmos casos do Código Penal. Se for um realismo mortal, a ação penal é privada. Constitui-se um advogado ou se busca a defensoria hoje atuante, propõe-se a ação penal privada. Se for funcionário público ou alguém ligado a algum órgão público, a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido, e esta representação ocorrerá no prazo de 3 meses, sob pena de decadência. Muito bem. Agora, nesse caso específico, quando houver a representação do Ministério Público, o Ministério Público tem 10 dias para oferecer a denúncia ou solicitar diligências. Portanto, ele também tem um prazo regrado. Agora, se ele não entender que seja motivadora de uma ação penal, pedir o arquivamento, o juiz notifica o representante, quem ofereceu a representação e pretende a punição, para que ele constitua um advogado, através de procuração, constituído, ou procure a defensoria, para que este, através de uma queixa-crime, intente a ação, transformando a ação penal pública condicionada à representação em ação penal privada subsidiária da pública. É o que a lei pertence, a lei fala. São as barbaridades. Aí, o juiz poderá receber ou não a queixa, que aí virou queixa, que era a denúncia, vira queixa, e o procurador-geral nomeará um representante do Ministério Público para atuar, nesse caso, como fiscal da lei. Porque o Ministério Público, tanto nas ações privadas como públicas, ele tem a sua atuação. Na pública, ele é o detentor do direito de ação. Na privada, ele é o fiscal da lei. Ele tem que fiscalizar os princípios processuais, os princípios da ação penal. Ok? Bom, as provas. Provas, as escritas, se o ato for praticado através da imprensa escrita, e as gravações, que devem ser armazenadas por 30 dias, segundo essa pretensa lei. Esses 30 dias poderão se estender se o interessado, o ofendido, através de uma notificação simples, requerer a sua guarda. Isso poderá fazer com que o veículo de comunicação mantenha a guarda dessa notícia, enfim, dessa fita, dessa gravação, na televisiva e na radiofônica. Tá? Bom, indo mais uma vez para o processo, nós temos agora, antes do recebimento da denúncia, a defesa prévia, como agora é praxe, e já era na Lei 5.250, e agora tornou-se regra geral, né? Quase que geral. Antes do recebimento da denúncia, é oferecida à parte a condição de defesa prévia, ao réu, no caso, ou futuro réu, defesa prévia. Há uma discussão agora se é réu, se não é réu. Para mim é indiciado ainda. Só será réu se for recebida a denúncia. Mas, defesa prévia no prazo de 10 dias, onde todos os argumentos devem ser lançados. Condições de prova, tipos de prova, o que se pretende, preliminares, nulidades, enfim, toda a matéria de direito deve ser declarada nessa defesa prévia, inclusive a rolar as 5 testemunhas possíveis. E é interessante que esta lei, esta pretensa lei, fala em 5 testemunhas, mas não estabelece rito próprio. Então, há um erro agora. Se o crime
a pena não excede a 2 anos, eu vou para o sumaríssimo 9.099, número de testemunhas, 3. Se eu tenho o rito sumário, número de testemunhas, 5. Mas esta lei determina 5 testemunhas. E agora? E agora? Fica a critério do juiz? Vejam só, mais uma confusão. Essa lei determina 5. Se eu estou me baseando nos fatos por essa pretensa lei, eu tenho direito a 5. Mas o rito penal processual é de 3, 5 e 8. Estabelecido pela legislação ordinária. Confusão. Confusão. Então, após a apresentação da sua defesa prévia, com as 5 testemunhas arroladas, o juiz decidirá se receberá ou não a denúncia e iniciará todo o procedimento criminal, que aí é aquela audiência una, se não houver a conciliação que antecede, sentença, recursos e etc. Prescrição da ação penal. O crime, nessa pretensa lei, prescreverá em 4 anos, não mais em 2, como era na 5.250. A prescrição se dará em 4 anos, que se contará o início do prazo prescricional a partir da data da publicação ou transmissão incriminada. Aí, se não tiver data, começa a correr no momento em que o ofendido tem conhecimento da notícia veiculada. Certo? Mais uma agressão à lei ordinária. A prescrição nos casos dessa pretensa lei só se interrompe com a sentença. É bom? É ruim? É bom. É bom se eu for advogar para o ofensor. Se eu for para o ofendido, eu tenho que acelerar o processo, doutor. Sentença em 4 anos. Hoje, pela nova legislação penal, regra teórica, é viável. A condenação hoje, pela regra, sairia em 6 meses. Né? Mas, e a realidade? Então, 4 anos, da data do fato até a sentença em 1º grau. Nós temos alguns motivadores que interrompem a prescrição na lei ordinária, não é? O recebimento da denúncia, por exemplo. Então, conta lá. Exceção da verdade. Admitiu, recepcionou a exceção da verdade nos moldes do artigo 138, parágrafo 3º. Os mesmos casos do crime de calúnia. A exceção da verdade é possível, salvo se já houver sentença determinando que não houve prática criminosa. Tá? Nos casos da ação penal privada e nos casos da ação pública. Muito bem, vou para o final. Não precisa se preocupar muito, não. Foro. Competência agora. Essa pretensa lei estabeleceu competência que não é o foro do ofendido, é o foro do ofensor. O artigo 31 dessa proposta diz que o foro é da sede do veículo de comunicação responsável pela publicação, da sede da estação geradora da notícia, ou estabelecimento principal da agência noticiosa. Portanto, o foro é a sede do ofensor, tá? Não do ofendido. Que eu achei uma desvantagem bastante grande para aquele que sofreu a repulsa. Tá? Agora, esta lei tem uma outra pretensão, que é o finalzinho, eu deixei para o meu encerramento, que eu achei um tratamento um pouco privilegiado, bastante privilegiado, que esta lei, se entrar em vigor na forma em que ela está, ela anistiará todos aqueles que praticaram os crimes na égide da lei anterior. Portanto, e anistia, vocês sabem que a anistia vai muito além de um simples perdão. É limpar totalmente o nome. As consequências da condenação não têm mais valor nenhum.
É como se ele não tivesse sido condenado nunca na sua vida. É a primariedade natural devolvida, nem a técnica. É a primariedade natural. É como ele nasceu. Nasceu primário, nós nascemos primários. E ele volta a ser primário de nascença. Sim, sim, sim. Existem aspectos da retroatividade da lei penal aqui que mereceriam também uma fala, uma distinção, uma explicação, mas eu acho que o conhecimento do que se pretende é muito mais importante do que a análise mais profunda diante da lei penal. Por quê? Nós não temos uma lei. Como o professor JB, o professor e conselheiro, Dr. JB, e eu dissemos, nós estamos tratando de um assunto que não existe, tá? Que poderá existir nas formas que nós estamos discutindo hoje, ou de forma diversa. Né? Então, hoje, a preocupação é, o que necessitamos? Necessitamos, sim, e na minha modesta opinião, de um regramento. Para quê? Para que o judiciário possa agir. Mas não necessitamos de nenhum tipo de censura. Os limites éticos têm que ser discutidos, e eu tenho certeza que, na qualidade de presidente do Instituto Paulista de Imprensa, Associação Paulista de Imprensa, o Dr. JB, e repórter, jornalista, ele trata disso com rigor. Esse assunto é extremamente discutido. A ética é um outro problema. Agora, censura inaceitável nos nossos tempos. Eu peço desculpas pela pobreza de informações, mas eu tinha certeza que eu ia ser suprido, minhas falas seriam supridas pelos meus ilustres colegas aqui ao lado. Agradeço a todos e desejo um dia, me coloco à disposição. Um dia excelente para vocês. É possível que consigam um exemplar do Jornal do Advogado, edição de maio. E agora, meu caro professor, nós queremos agradecer, como agradecemos ao Dr. Wilson de Oliveira Jaza pela presença, como agradecemos aos senhores. E para materializar esse agradecimento, nós vamos proceder à entrega desta lembrança que diz: a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, por seu Departamento de Cultura e Eventos, agradece ao conferencista Dr. Carlos Gianfardoni pela palestra A Nova Lei de Imprensa, proferida em 22 de julho de 2009. Assina Humberto Luiz Borges Durso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, e Luiz Flávio Borges Durso, presidente. Em nome do diretor e do presidente da casa, que eu procedo esta entrega ao caro colega. Para colocar lá no quadro de seu escritório, na parede de seu escritório, num belo quadro, este certificado também muito bonito, que reproduz aquelas palavras. A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, pelo Departamento de Cultura e Eventos, certifica que o Dr. Carlos Gianfardoni proferiu palestra sobre o tema A Nova Lei de Imprensa. Doutor, a vontade de receber. Muito obrigado. E é uma norma da Casa também entregar um certificado a quem preside a mesa. Para eu não entregar para mim mesmo, eu vou pedir ao colega Wilson de Oliveira Jaza que, por gentileza, me entregue. Eu entrego para você. É como o presente do Dia dos Pais, né? Nós entregamos para que os filhos nos entreguem. Agradecendo a todos pela presença, pela atenção, pelo silêncio, agradecendo ao professor por essa aula extraordinária, agradecendo ao colega Jaza, agradecendo a ele, agradecendo a todos, declaramos encerrada esta jornada. Muito obrigado, tenham um bom dia.